mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E olha só o que eu tenho aqui atrás de mim, galera. Um dia você está vendo 1 milhão de fotos e vídeos desse lugar na internet, e no outro dia você está na frente desse lugar, olhando com seus próprios olhos, e tu nem consegue acreditar o quão gigante que isso é. Muito especial para mim estar falando da frente da Hagia Sophia, a segunda maior mesquita aqui de Istambul, um lugar historicamente muito histórico, passou por tantos períodos históricos, e eu finalmente estou aqui na frente, galera. Eu não consigo acreditar o quão lindo que isso é e o quão cheio de turista que isso é também. E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Júnior Sem Fronteiras, nessa maratona de vídeos pela Turquia. No vídeo de hoje continuamos na belíssima cidade de Istambul, agora visitando os principais pontos turísticos dessa cidade, dando dicas dos lugares que você tem que visitar. E deixa eu te falar um pouco da milenar e importantíssima história da cidade de Istambul. Galera, vocês não têm ideia da importância, grandeza, da magnificência dessa cidade que estamos agora mesmo. Não é uma importância para a Turquia, para a Ásia ou para a Europa, é uma importância mundial. A cidade de Istambul já foi a cidade mais importante do mundo, e ela é a eterna, poderosa Constantinopla, a cidade de muralhas impenetráveis, centro do mundo por séculos, a cidade comercial mais importante por um milênio, 2.700 anos de história, mais de 13 milhões de habitantes, uma cidade que existe desde 667 a.C. e já esteve sob o domínio dos gregos, romanos, bizantinos e otomanos. E uma curiosidade sobre Istambul é que essa cidade é a única cidade do mundo que está em 2 continentes diferentes, porque parte dela está na Europa e a outra parte está na Ásia. Basta atravessar a ponte do Bósforo para pular de um para o outro. Vem comigo que eu te levo para conhecer um pouco mais dessa cidade fascinante, a Istambul. Como vocês sabem, eu tô fazendo minha viagem aqui na Turquia. Esse é meu segundo vídeo e é o meu segundo dia também aqui na cidade de Istambul. Eu tô tão feliz, eu tô tão impressionado o quão linda é essa cidade, galera. Eu tô amando a Turquia como eu imaginei que eu iria amar. E a gente vai começar o vídeo falando diretamente desse que é um dos principais pontos turísticos da cidade de Istambul, cheia de história e belíssima, com uma fila gigante para entrar que você nem acredita. E galera, antes de mais nada, já vai deixando o teu like, deixa o teu comentário, por favor, compartilha esse vídeo com um amigo que é louco pela Turquia, o que é louco por viagem, o que é louco só por ser louco mesmo. Compartilha com ele esse vídeo. Eu tô tão feliz de estar aqui na frente, eu tô tão feliz de estar viajando na Turquia, e você me ajudando, compartilhando, se inscrevendo no canal. 50% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritos. O que tu tá fazendo que tu não tá se inscrevendo no meu canal e tá assistindo meu vídeo? Então se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, isso me ajuda demais a conseguir trazer mais conteúdo futuramente pra vocês aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, diretamente de Istambul. Eu nem acredito que eu tô aqui. Fundada inicialmente como uma catedral, foi transformada pelos otomanos em uma mesquita. Depois da construção da Mesquita Azul, a Santa Sofia sofreu uma transformação e virou um museu bem excêntrico. Isso porque preserva mosaicos de figuras cristãs como Jesus Cristo, João Batista e Santa Maria, e painéis com escritos islâmicos como Alá, em árabe. Uma harmônica mistura religiosa pouco vista em outros lugares. Hoje em dia a entrada é gratuita e livre, nos horários em que as orações não estão acontecendo. Nossa, eu já tô assim de boca aberta, cara. Eu não imaginava que isso parecia tão velho. Como vocês sabem, a Hagia Sophia foi construída no Império Romano antes de Cristo, e olha como ela tem uma estrutura antiga, velho. Grandes blocos de pedra conectados com aquela argamassa que ele usava no passado. Meu, isso aqui é totalmente arquitetura romana. Eu lembro de Tria, quando eu fui em Tria, a arquitetura romana é desse jeitinho aqui, cara. Nossa, é impressionante, velho. Eu tô muito feliz. Falei pra você do sincretismo, olha, saindo aqui na lateral, de onde tem a reza, o espaço para reza, para prece, aí tem um mosaico da Virgem Maria aqui, ó, segurando Jesus. Então é um exemplo de cristianismo em um lugar que também é dominado pelo muçulmano, então pelo Islã, na verdade. Então aqui é bem interessante esse sincretismo que tem entre as duas religiões, que permanece e permaneceu. Dur. Bak kayıta bak. Tamam hadi geri ver. Gidiyorsan kalacağım burada. Hadi. Ya yapamıyorum, dur. Um milhão de sapatos aqui ao redor. Deixei o meu no número 1 e o bichinho tá aqui. Olha, galera, que negocinho interessante. Olha, passei aqui, eu parei porque o cheiro é muito bom.
Ah, parece um, sei lá, algodão doce, só que eles fazem umas bolinhas assim, ó. Adana? Candy. Deixa aqui, Adana. Parece um algodão doce, olha só. Interessante, olha a consistência. Vamos ver se é bom, né? A gentilmente me deu um pouquinho. Nossa, muito bom. É um algodão doce, na verdade. Na verdade é um algodão doce, só que eles fazem tipo fiapo, tá ligado? E aí fica tipo umas bolinhas como eles fazem aqui, ó. Chama Candy, ele falou o nome aqui. Bem gostoso, tem várias cores aqui, ó. E o cheiro é muito bom, velho. Tá chegando, Adriano? Brasil! E o clima de feirão, mano, fervo aqui, é porque a gente já tá chegando nas portas do Grand Bazar. Ali é a porta do Grand Bazar, na verdade, é uma delas. Existem 4, como eu falei. Então, cara, muito movimentado, loja pra tudo quanto é lado, gente comendo, gente comprando, gente bebendo água, não pode beber álcool. E olha só que coisa linda a atmosfera desse lugar, velho. Outra atração que não pode faltar no seu roteiro, estando em Istambul, é sem dúvida o Grand Bazar. Com o status de ser um dos maiores e mais antigos mercados do mundo, o Kapalı Çarşı, ou Grande Bazar, tem um total de 61 ruas cobertas com mais de 4.000 lojas em seu interior, com os mais variados produtos turcos que você possa pensar: tapetes, joias, souvenirs, doce, tecidos diversos, narguilés, roupas, luminária de mosaico coloridos, bolsas, artesanatos, cerâmicas, lenços. Ao Grand Bazar é também atribuído o título de ser um dos primeiros shopping centers do mundo. Estive lá e senti a vibe desse lugar, é obrigatório. E galera, a gente tá aqui dentro do Grand Bazar, cara, que momento especial estar aqui dentro. Eu já ouvi falar tanto desse lugar, já pesquisei tanto desse lugar, já vi tanto desse lugar, já vi vídeos demais mostrando esse lugar. E agora eu tô aqui dentro e é uma loucura, galera. Tem muita gente, como vocês podem ver atrás de mim, como vocês podem ver na minha frente, como vocês podem ver ao redor. Tem loja pra tudo quanto é lado, tem muita coisa vendendo aqui, de tudo você encontra aqui, de tudo. E aqui você tem que ficar esperto, porque os mais habilidosos vendedores turcos estão aqui, então para eles te passarem a perna é muito fácil. Bandeirinha do Brasil sempre presente, não importa onde a gente esteja. Eu tô até com medo de entrar aqui nessa loja, porque eu sei que eles vão me cobrar o olho da cara, mas esse daqui são os doces que você tem que provar. Esse daqui é o lokum, que eu já mostrei anteriormente. Vocês têm que comprar esses doces aqui, são os doces especiais daqui da Turquia, assim como esse bem aqui, que são uma gomazinha, uma goma que não é tão doce, e você também tem que provar. Isso aqui é muito popular na Turquia e eles amam isso. Quando eles vão para outros lugares, por sinal, por longo tempo, eles até trazem normalmente um pacotinho com essas gomazinhas que não é tão doce, então é uma coisa que não é enjoativa. Várias opções para vocês provarem. Cara, uma coisa que eu tô impressionado é com como esses vendedores daqui são poliglota, velho. O cara tá falando em turco, depois ele muda pra árabe, já fala espanhol, inglês e me manda em italiano do nada também. Eu assim, que habilidade é essa de falar idioma que esses caras têm, mano? Claro, né? Enquanto gente do mundo todo aqui, todos os dias, milhões de pessoas passam por aqui. Então o cara tem que saber falar um pouquinho, pelo menos, de cada idioma mais popular, né? Então, impressionado com a habilidade desses caras de falar outros idiomas. Olha esse aqui como ele tá confortável, velho. No meio do Grand Bazar, tirando uma sonequinha em cima dos panos pra vender. É um safado mesmo, preguiçoso. Olha, galera, em toda a mesquita tem isso aqui, ó. Tem esse pátio gigante aqui na parte de fora, onde eles também estendem seus tapetes e oram, fazem suas orações. E tem essa coisa no meio aqui, ó, que é uma... que fornece água. Tem várias torneirinhas, eles sentam aqui. E aí, para você entrar na mesquita, você tem que primeiro lavar seu rosto, lavar sua mão, seus braços, lavar seus pés. Depois que você lava tudo isso, você vai ali na frente, tira seus sapatos e aí você pode entrar no momento da oração, depois que os microfones aqui fazem o chamado. Então essa tradição é bem bonita, cara. Eu mostrei como é que funciona. Eu mostrei um pouquinho, na verdade, do momento da oração. E aí
E essa tradição é bem bonita, cara. Eu vou mostrar um pouquinho do momento da oração que eu consegui filmar pra vocês. Mas deu pra ver eles todos vindo correndo lá de fora. Aí paravam aqui, lavavam os pés, lavavam os braços, o rosto. Muitos deles sentaram aqui, esses daí não lavaram. Mas os que iriam entrar na mesquita, esses sim lavaram essas partes do corpo. E aí quando você vem aqui, ó, todo mundo deixa o seu sapato aqui na frente. Deixa o sapato aqui, tira, não pode, tá pedindo aqui, por favor, tira o seu sapato antes de entrar na mesquita. Eu tirei meus sapatos já, tá ali meus sapatos, fica aqui na frente e aí sim você pode entrar. Novamente, ó, não pode entrar com sapato. E aí essa aqui não é uma das mesquitas das maiores, mas ela é linda demais, bem linda, olha só como ela é maravilhosa. A arquitetura islâmica é magnífica. E aí tem esse espaço aberto gigante. E aqui tem um tapete onde as pessoas chegam para fazer a oração. E galera, agora a gente tá falando de lugares mais tradicionais daqui de Istambul, que é essa ponte que cruza o Bósforo e vai direto na direção do lado europeu. Na verdade, de um dos lados do lado europeu, que é o principal ponto turístico, onde tem esses vários e vários pescadores aqui, ó, na ponte, pescando diretamente no Bósforo. Isso aqui é muito tradicional e muito popular, que todo mundo conhece da cidade de Istambul. E é muito legal, tem vários aqui, todo mundo pescando. Com essa vista, meu, maravilhosa, de frente pro Bósforo, de frente pra Mesquita Azul e de frente pra toda essa cidade linda de Istambul. Então eu super recomendo tu fazer essa viagem de ferro que o pessoal tá fazendo aqui, ó, de um lado e pro outro no Bósforo, mas também você tem que fazer uma vez andando aqui nessa ponte, porque tu consegue ver a galera fazendo essa coisa tão tradicional que é essa pescaria aqui no Bósforo. Não sei se vocês estão tendo muita sorte aqui, mas estão pescando e olha só como o Bósforo tem essa cor azul turquesa maravilhosa, os barquinhos chegando e a vista pra mim ainda continua sendo a mais linda de todo Istambul. Incrível que dá pra ver como o Bósforo é rico em peixe, cara. A galera pesca aqui todo dia e é tipo 200 pessoas pescando. Eu tô vendo bem aqui um cardume gigante de peixinho, cara. O cara acabou de colocar uma isca com vários e vários... o anzol com várias e várias... ele colocou vários anzóis, na verdade, com várias iscas. E aí olha só o tanto, cara, mais de 200 peixinhos. É muito rico em peixe o Bósforo. Galera, sem dúvida essa é uma das melhores atividades para fazer aqui em Istambul, atravessar a ponte do Bósforo andando, porque aqui tem esses tradicionais pescadores que ficam aqui na ponte com essa visão incrível pro Bósforo e da cidade, pescando. Tem muito peixe ali embaixo. E olha, galera, debaixo da ponte a gente tem uma visão bem legal dos pescadores e também tem um mirante aqui, ó, os barquinhos passando aqui na frente, um mirante bem bonito com a visão incrível do outro lado de Istambul. Do outro lado de Istambul também, ali a Galata Tower. E olha só como é linda a visão daqui, ó. Tem a visão todinha dos pescadores e tem um mercado com vários restaurantes aqui embaixo também. Mas o mirante é bem lindo. E os barcos passam aqui debaixo da ponte a todo momento. E as águas do Bósforo. E o tiozinho aqui, ó, tá tendo um grande dia. Olha o tanto de peixe que tem dentro do baldinho dele. Experiência é tudo, meu amigo. Cheio. Só queria dizer que eu nem acredito que eu tô aqui mais uma vez. Istambul é tudo o que eu esperei. Istambul entregou tudo o que eu esperava. Que cidade linda, uma perfeição em meio ao caos. Que cidade. Você sempre será a minha cidade favorita, Istambul. Que cidade, cara. É maravilhosa em seu jeito imperfeito. No seu caos. Tem tanta maravilha no seu caos. Nossa, que cidade linda. Cada esquina que tu dobra, tu descobre algo fascinante. Que cidade, cara. Foi um grande prazer estar aqui em 4 dias e meio. Não foi nada, porque eu quero muito voltar aqui e descobrir mais dessa cidade. Ou simplesmente só parar ali com aqueles pescadores e ficar o dia todo olhando eles. Nossa, que cidade maravilhosa.
E essa aqui é a entrada para Mesquita Azul, galera, ou a Sultanahmet Jami, que é o nome dela, que é em homenagem ao Sultão Ahmed. E essa daqui é um pouco esquecida, mas na verdade ela é maior, é um pouco esquecida comparada à Hagia Sophia, que está do outro lado. Mas ela é, na verdade, a maior mesquita de toda Istambul. Meu, que coisa gigantesca. A Sultanahmet, também conhecida como Mesquita Azul, é a maior e mais importante mesquita de Istambul. Construída entre os anos de 1609 e 1616, é a única cidade com 6 minaretes, que são as torres onde se ouve o Adhan, citação do Alcorão cantado em alto-falante, que é o chamado dos muçulmanos. Essa mesquita é gigantesca e considerada uma das construções mais imponentes do mundo islâmico, além de um ícone da cidade de Istambul. Apesar de não ter sido a minha favorita ao final, sem dúvida é parada obrigatória no teu turismo nessa cidade incrível chamada Istambul. Ela é de tirar o fôlego. Esse local a céu aberto na Praça Sultanahmet, bem ao lado da Mesquita Azul e bem pertinho da Hagia Sophia, se chama Hipódromo. Esse era o centro cultural no período de dominação pelos romanos. É um museu a céu aberto que, na época dos romanos, aconteciam vários eventos. Por exemplo, corridas de bigas, carroças puxadas por cavalos. Monumentos importantes como o obelisco egípcio e a coluna de serpente ficam lá. Partes históricas originais de monumentos e construções que estão há mais de 2000 anos por ali. E galera, a gente está entrando agora mesmo em outro ponto turístico muito famoso aqui da cidade de Istambul, que é o Bazar Egípcio. Esse que é um dos mais antigos aqui da cidade de Istambul e ele é lindíssimo. Comparado ao Bazar, o Grande Bazar, ele é muito similar, mas ele tem uma arquitetura diferente e ele também tem uma variedade de produtos diferentes. E olha só, eu adorei estar no Grande Bazar e agora também aqui no Bazar Egípcio. É a mesma coisa, bem animado, muita loja, muitas cores, muitos detalhes, muita gente, muito vendedor tentando vender as coisas pra galera e gente pra caramba se esbarrando em ti. É uma zona, mas eu adoro esse caos. E olha só como é lindo, galera, toda a decoração dessa arquitetura e as lojinhas, cada uma com uma coisa diferente vendendo, bandeirinhas turcas pra todos os lados. Olha só que lindo esse arco aqui, as lojinhas dentro desses, é um prédio bem antigão que está alocado todas as lojinhas, então dá um visual bem lindo, cara. A bandeira do Brasil ali dá um visual bem lindo, porque elas estão tipo num prédio super antigo, mas toda decorada, toda cheia de cores. O que você mais consegue encontrar aqui no Bazar Egípcio são os doces e as especiarias, que são muito comuns dessa cultura e dessa tradição daqui da Turquia. Então vocês conseguem encontrar vários doces e também várias especiarias, e por isso que tem um cheiro tão bom aqui, como por exemplo, esse aqui é muito famoso, o baklava, que todo mundo que vem na Turquia tem que provar. Eu ainda não comi, mas eu vou comer. E uma coisa que se repete aqui no Bazar Egípcio, que também acontece no Grande Bazar, é que os caras aqui são muito poliglotas. Eles falam todas as línguas do mundo, aparentemente. Qualquer pessoa que passar aqui, eles adivinham, ou eles tentam adivinhar de onde é e começa a falar a língua da pessoa. Impressionante. E aí, meus queridos viajantes, encerrando mais um vídeo aqui nesse canal. Foi um enorme prazer trazer vocês e mostrar para vocês um pouco mais desse país e dessa cidade encantadora chamada Istambul. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo na realização desse sonho que é fazer essa viagem para a Turquia. Fica ligado que logo tem mais vídeos aqui no canal, em outras cidades da Turquia. E se tu não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o teu like e me deixa um comentário dizendo o que tu mais gostou de ver nesse vídeo. E se possível, recomenda esse canal para um amigo, porque isso ajuda demais o meu canal a crescer. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Até a próxima e tchau!